Salve, salve investidores, bom dia, 7h54 da manhã. Já estou fazendo a marcação aqui do contrato futuro do dólar e do mini índice. Bom, para o dólar hoje eu tenho um gatilho de compra na região dos 5.392,71. O preço acima disso, ele me dá uma operação na compra. E ele tem uma resistência aqui no 5.395, média de 200 períodos. Né? Na ponta vendedora, o preço abaixo dos 5.383,91, ele me abre uma operação na venda. Essa região dos 379, que é uma região forte, ele vai brigar bastante. No 5.374 também. E aqui eu tenho como primeiro alvo 367. Spread de juros para pagar no 365. O alvo nos 36202 e também juros aqui na região dos 357,63. Né? Esses juros que eu faço é a paridade entre os contratos, né? Volatilidade do carregamento dos juros. Então esse spread do vencimento dos contratos. Então eu tenho essa região de spread. Então esses são meus alvos no dólar. Já no mini índice eu tenho uma compra acionada no rompimento dos 160,036, com juros para pagar nos 160,325 e 160,566. Também tem um alvo no 160,743 e 161,071. Na venda ele me abre uma venda perdendo essa região do 159,338. Juros na região do 159,051 e 158,818. Também tem um alvo aqui na região do 158,632 e no 158,299. Na região do 158,421, a média de 200 períodos. Ele está embolado aqui, pessoal, ó, nessa região dos 159,600. Média, cruzamento da média de 9,50. Né? Então, o preço acima ele mostra força nesse movimento. E eu tenho muito volume, até marquei aqui nessa linha verde. Né? Essa linha verde é o volume de uma semana, dos últimos 5 dias, né? É a região que está concentrado o maior volume de negociação. Então, essa linha verde é onde tem muita negociação. E no Infut está nessa região aqui também. Da média de 9,50, cruzamento delas, enfim, muita negociação. Você vê que ontem, depois da 1 da tarde, o preço ficou zigue-zagueando nessa região, né? Então tem muito acúmulo de preço aqui e o mercado precisa decidir para onde que ele vai. Então esses são meus pontos para hoje. Daqui a pouco eu volto trazendo a movimentação desse mercado e fazer o resumo para vocês até o final do dia. Bom, o pregão ele abriu com gap, né? Então o gatilho já foi acionado e tá vindo buscar essa região aqui, ó, zona de briga, 5,37406. Em relação ao Infut, o gatilho de compra acionado, ele tá vindo pagar ó, o spread de juros, lembra que eu falei para vocês, ó, 160,325. Essa 300 é isso, 325, 330. Essa região aqui é uma região de spread de juros. A diferença do carregamento do contrato, fazendo o cálculo da paridade de juros, enfim. E então eu tenho essa região de spread, ó, ele bateu certinho, né? Então ele está pagando esses juros. E o dólar também, gatilho de venda acionado, enfim, ele vindo buscar a região do 5,373 que eu tinha falado. Aqui, juros sendo pago, gap, mercado com força na compra. Quando ele tem gap ele fica forte. E
já veio de encontro ao nosso primeiro alvo do dia. Esse trade eu não peguei, né? Infelizmente eu acabei chegando a quase que agora na frente do PC, enfim, mas tô mostrando aqui pra você, ó, e chegou no alvo já sai, pessoal, da operação. Olha o que ele tá fazendo agora, ele tá perdendo força, né? Mas ele bateu no nosso alvo, até passou um pouco dele. No primeiro momento já daria pra você pegar, deixa eu ver quantos pontos, cerca de 285 pontos, né? Que em média essa volatilidade ele acaba tendo essa pontuação, né? 280, 200, 300 pontos, enfim. E nessa primeira volatilidade do dia você acaba já batendo nesse alvo, né? E se protegendo até por uma possível correção, que é o que está acontecendo. Por mais que o mercado ganhe força no decorrer do dia, né? Nesse primeiro momento, ele vai atingir esse alvo, depois ele vai ter uma pequena correção, mesmo que seja para dar uma continuidade no movimento de alta. E nesse primeiro movimento você já poderia pegar o seu gain, colocar no bolso o lucro, esperar a correção e novamente montar uma nova operação na continuidade desse movimento. É uma das maneiras de você também operar no mercado financeiro. Enfim, por enquanto é esse o movimento do Infut e do Dolfut nos primeiros minutos do dia. Bom, pessoal, são 10h32 da manhã. E o que aconteceu com o Infut é o que eu falei. Ele veio pagar o spread de juros, depois corrigiu, veio testar a compra, perdeu até o gatilho de compra, veio testar aqui a média de 9, enfim, depois fechou acima do gatilho, acionando novamente o gatilho, pagando juros no primeiro alvo, segundo alvo, e agora veio aqui buscar o terceiro alvo na região dos 160, 751 que eu tinha falado logo cedo, né? Então ele pegou nossos 3 alvos já. Enfim, um Infut forte, uma alta de 0,62, gatilho de compra acionado e por enquanto vindo bater aqui todos os nossos alvos, né? Lembra que eu falei, o mercado já estava esticado aqui, corrige os ganhos, 285 pontos de média, ele tem essa movimentação para depois ele corrigir, mesmo que continue em movimento de alta, eu tinha falado, ele já deu uma esticadinha, ele vai corrigir de novo para depois dar uma nova reentrada para você continuar essa tendência, que foi o que aconteceu. Ele veio, estupou essa compra, veio fazer o teste dela, testou aqui a média de 9, enfim, fechou acima do gatilho, acionou novamente o gatilho, então ele veio buscar liquidez aqui, corrige, vai estopando todo mundo que comprou e depois ele aciona novamente essa compra, né? Fechamento acima do gatilho, força do movimento de alta. E aí o que ele faz? Ele veio buscar novamente os outros alvos, pagando juros e buscando nosso terceiro alvo aqui na região dos 160, 751. Já buscou, na verdade, agora está perdendo um pouco de força, enfim, ele bateu nos nossos 3 alvos por enquanto, né? E o dólar dentro de um range, sem nenhuma volatilidade, 0,05 de alta, enfim, ele aciona o gatilho de venda, depois ele corrige, stop essa venda, o preço fechou acima aqui dos 5.383,91, então o preço fechou acima, você sai da operação, não faz sentido nenhum, você está vendido e o que acontece? Ele perde a volatilidade, volta para dentro da casinha que é o range, né? Essa região entre o gatilho de compra e o gatilho de venda não tem nenhuma operação a se fazer, né? Então ele perdeu a volatilidade e uma variação de 0,04, então sem nenhuma vol, porque tá dentro dessa caixinha, né, que eu chamo de caixinha, acumulando preço para decidir para onde vai, né? Depois ele até estopou essa venda, tentou acionar o gatilho, perdeu força, depois até acionou o gatilho, encontrou uma resistência aqui na média de 200, lembra que eu falei? E essa região quer dizer muita briga também, 39723, e chegou aqui, ele foi perdendo força e volta para dentro da caixinha, né? Acumulando preço para ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai ganhar impulso para
romper de novo esse gatilho de compra e a média de 200 e ganhar tendência, ou se ele vai chegar aqui, enfraquecer e testar esse fechamento. Lembrando que aqui tem a média de 50 e a média de 9. Está segurando aqui na média de 9 nesses dois últimos candles, né? Vamos ver o que ele vai fazer no decorrer do pregão. Bom, são 11h50 da manhã. Gatilho de venda foi acionado. Ele veio para aquela região que eu falei que ia ter muita briga, né? Na região dos 5.374 aqui. Ele até passou desse alvo e agora ele está operando nessa região. Ele perdeu aquele volume que eu falei que tinha muita negociação, né? O 378, agora está abaixo dele. Inclusive a média de 9 cruzou com a de 50 para baixo. E gatilho de venda acionado, aí a volatilidade do dólar aumenta. 0,23 de queda, gatilho acionado, venda e o índice caindo 0,23. E o Infut, o que aconteceu? Lembra que eu falei que ele gap, veio pegar o spread de juros, chegou nessa região, estava um pouco esticado, ele ia corrigir, testar a compra, e ele veio fazer isso, veio testar a compra, veio fechar o gap, depois ficou acima da média de 9 e acionou o gatilho novamente. Veio pagar juros de novo, chegou no segundo alvo do nosso spread de juros, veio no nosso terceiro alvo e aí chegou no alvo da compra, né, o alvo final da operação. E veio a níveis mais altos, no nosso quarto alvo. Enfim, bateu certinho em todos os alvos, né? E o mercado mostrando força, né, inclusive segurando aqui, ó, nessa região que nós traçamos. Então, como que a gente acerta esses pontos? É um trade baseado em dados, onde a gente analisa padrões de movimento de preço, que a olho nu seria impossível você conseguir identificar esses padrões, são mais de 10 mil períodos analisados, e através dessas análises nós pegamos os principais pontos de volatilidade, seja na ponta vendedora, seja na ponta compradora. E principalmente, né, você sabendo onde está esse início dessa volatilidade, que eu chamo de gatilho, para alta o gatilho de compra, você entra na ponta compradora, no rompimento dessas linhas, e na venda na ponta vendedora. O stop é a perca do próprio gatilho, porque não faz sentido nenhum eu estar numa operação se a volatilidade dela foi perdida. Então, nesse caso aqui da compra do Infut, ele perdeu essa volatilidade, o preço fecha abaixo, você aborta, né, essa compra, enfim, sai da operação. O que não aconteceu, ele veio aqui, depois ganhou força nesse movimento, entrou muita compra e aí ele aciona o gatilho de novo, ou seja, você monta a sua posição. E ele veio buscar novos níveis, renovar sua máxima, enfim, é o que está acontecendo no dia de hoje. Uma operação de hedge, então no dólar acionou a venda, no Infut acionando a compra e chegando em todos os alvos que nós traçamos na nossa operação. Independente da notícia, enfim, aqui nós já temos os pontos de volatilidade traçados, nossa operação, nosso operacional para o dia, seja na ponta vendedora, seja na ponta compradora. E então esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados. Se você tem interesse em se tornar membro e ter acesso a esses pontos de volatilidade, entre no nosso grupo Telegram para maiores informações. O link está na descrição do vídeo. Enfim, e vou continuar com o nosso resumo do dia, acompanhando o andamento de todo esse pregão no decorrer do dia. Então são 11h53 e no Infut ele já bateu todos os nossos alvos da nossa operação. Bom pessoal, são 2h34 da tarde. Bom, gatilho de venda acionado. Ele veio depois buscar a média de 9, recusou, né, ficar acima da média de 9 e continuou seu movimento baixista. Dólar tendo uma queda de 0,39. Nesse exato momento ele está aqui na região de spread de juros, então veio buscar o spread dos juros e próximo do nosso alvo, né? Por alguns pontos ele não pegou o nosso alvo da venda. Já o Infut, gap, em cima do gatilho. Esse trade foi muito fácil, mostrando uma força de movimento
após esse rompimento, né? Então o preço já se inicia acima do nosso gatilho. Então isso mostra uma pressão compradora, né? Então já teve volume de compra logo no início, enfim. Veio pegar nosso spread de juros, depois corrigiu, veio testar a compra e aí perdeu essa compra, veio buscar média de 9, enfim, veio em direção ao fechamento do gap, não conseguiu fechar por inteiro, né? Faltou pouco também para fechar ele. E aí ele aciona o gatilho de compra novamente. Veio pagar os juros, inclusive os nossos 2 pontos de spread aqui ele buscou. Veio no nosso terceiro alvo, veio no alvo da compra e acima dele também. Bateu em todas as regiões, enfim. E agora veio descansar e testar a média de 9, né? E atingir novamente o nosso alvo da compra. Então esse é um infoot por enquanto. Gatilho de compra acionado e preço acima do nosso gatilho, ele representa uma alta. O infoot tendo uma alta de 0,86, né? Compra acionada, volatilidade altista. E o dólar, uma queda, preço abaixo do nosso gatilho, queda de 0,38. Então o dia tendo uma operação de hedge, venda no dólar e compra no índice. Por enquanto, esses são os movimentos de preço no contrato futuro do Dolfut e o Infut. Mais tarde eu apareço de novo para mostrar o resumo do dia e o comportamento do pregão desses respectivos contratos, né? O comportamento dos respectivos contratos no pregão, né? Melhor dizendo. E daqui a pouco eu apareço aí, pessoal, para mostrar o fechamento do mercado, enfim, e como que ficou esses movimentos de preço no decorrer do nosso dia. 3h18 da tarde, dólar ainda continua em queda, queda de 0,39. O índice tentando renovar sua máxima do dia, uma alta de 1,10 e próximo do preço justo, hein? Rompeu o alvo da compra, enfim, e agora está tentando renovar sua máxima do dia. Vamos dar uma olhada no fluxo do local e do estrangeiro. Bom, por enquanto no Infut o local vendido em 5 bilhões 277 milhões, o estrangeiro comprado. Então toda essa alta aí sendo impulsionada pelo fluxo estrangeiro. Estrangeiro por enquanto 3 bilhões 593 milhões na ponta compradora. E o dólar, apesar da queda, local comprado em 264 milhões e o estrangeiro comprado em 941 milhões. Então esse é o dólar e o índice no dia de hoje. Bom, pessoal, terminando o nosso dia, né, fazendo o nosso resumo do diário de trade. Então o dólar chegou no nosso alvo, gatilho de venda acionado e sem nenhum stop na operação. 22 pontos, uma queda de 0,41. E o dia terminou com essa volatilidade de 0,45, né? Ou seja, nós pegamos o início dessa volatilidade. 0,45 foi a queda e a volatilidade do gatilho nos deu 0,41. A eficiência que é o nosso projeto trade com dados, né? Então o gatilho acionado e chegou no alvo da operação. Sem nenhum stop, inclusive, né? Teve um repique próximo à média de 9, porém deu continuidade à tendência de baixa, né? E inclusive esse trade ele foi bem técnico, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. Bem no acionamento do gatilho. Foi o momento em que a média de 9 cruza com a de 50 para baixo, né? Reversão de tendência. Você pega o início dessa reversão de tendência e o início da volatilidade. Então esse trade de hoje ele foi muito top. Dando continuidade à nossa análise, vamos dar uma olhada no Infut. O Infut Gap veio pagar o spread de juros, depois corrige, veio testar a compra. Falei que essa compra ela passaria por um teste, estopou essa compra,
chegou na média de 9, ele ganha força e aciona o gatilho novamente. Aqui ele deu uma nova entrada, e eu tinha falado no início do vídeo, né? Para tomar cuidado que aqui, quando ele pagou os juros, ele já estava um pouco esticado, ele iria fazer o teste da compra para depois continuar com a tendência, né? Veio até fechar o gap, enfim, por poucos pontos não fechou esse gap e aciona o gatilho novamente para romper esse spread de juros e buscar outro spread de juros também, um alvo que a gente tinha nessa região dos 160, 569, ele também pagou. Depois veio pegar o nosso terceiro alvo, 160 e 756, e veio no alvo da compra. Enfim, passou do alvo da compra, veio no nosso quarto alvo, 140, 160, 161 e 400, essa região dos 161 e 400. Depois corrige, veio testar o alvo da compra, enfim, veio para o nosso alvo anterior, segurou na média de 9, deu uma nova entrada e veio renovar sua máxima, né? Chegando no preço justo e próximo do máximo projetado para o dia, né? E aqui ele faz um padrão de exaustão de movimento, enfim, fazendo um padrãozinho até de topo no final do pregão. Então esse foi o nosso dia. Então esse é um resumo do dia de hoje no contrato futuro do dólar e do mini índice. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.